Tá aí. Depois da vitória, gol do Léo Ortiz está ali também. Não é o Man of the Match, é Hero of the Match, né? Hero of the Match. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim. E a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições. A situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar. Eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí, depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol, né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora dá pra ver bem, ó lá. Ó, braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê? Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, Ainda né? não. Então, sim. Acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo. E claro, né? O torcedor espera isso. O público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial. Num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual, isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense, isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então, existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar: hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo, e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. Talvez o Flamengo ganhe muito mais do que ganhou no ano passado. Isso também não é uma comparação muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim. Mas esse treinador, ele tem ideias distintas. Ô, Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje
disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior e com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo. Normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera... Como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele fez um esforço da parte dele também, de insistir, de ficar lá e tal. Ele se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem, muito bem. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não, eu não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que você se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Bom dia, nação rubro-negra! Acabei de trazer aqui para vocês um excelente react do pessoal da ESPN, analisando essa vitória do Flamengo que foi, no sufoco. Flamengo no primeiro tempo foi um leão e no segundo tempo foi um gatinho. Essa que é a verdade. No primeiro tempo, Flamengo criou muitas oportunidades. Dava para sair ali no intervalo com um placar de 3-4-0. Não seria exagero nenhum, mas esses jogadores estão perdendo muito gols. É o Ayrton Lucas, é o Cebolinha, sabe? É o Luiz Araújo. Ou seja, o Flamengo tem que converter todas essas oportunidades em gols. Isso porque é Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vai ser a mesma coisa. Até porque no segundo tempo o Flamengo não teve perna. Alô, Tite, tá vendo que o Arrascaeta tá cansado? Tu vai continuar deixando o camisa 14 em campo? Tira o cara tá vindo de uma maratona, joga na altitude, joga a final contra o Nova Iguaçu, joga a Libertadores, vai jogar domingo contra o Brasileiro. O Arrascaeta não vai aguentar. Eu acho que você, com a capacidade que você tem, já tem que começar a ver dentro desse elenco um substituto para o Arrascaeta. Você colocou o Lohan, dá mais oportunidade ao garoto. Olha o que o técnico do Palmeiras faz com o Endrick. O Lohan também é desse patamar. É um garoto muito promissor. Deixa o moleque se soltar. É um moleque que vem se destacando muito. Acabou de ganhar a Libertadores com o Sub-20. Entendeu? Não tem como o Arrascaeta lá na frente já não estava fazendo mais aquela marcação-pressão. O Arrascaeta está puxando a perna em alguns jogos, sabe? Desde o primeiro tempo, o Arrascaeta já mostra quadros de cansaço. Ou seja, temos que mudar. O Flamengo tem que, assim, rodar mais essa equipe, até porque a temporada começou agora. Essa que é a verdade. Vocês concordam, galera? Diga aqui nos comentários para vocês quem foi o craque da partida, pra gente estar comentando sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, nação. Fiquem com Deus!